Olá, você está no canal Matemática Simples Assim. Eu sou a professora Gorete. Nesse vídeo, nós vamos resolver mais algumas questões sobre função quadrática. Questões muito simples. A primeira questão: determine o conjunto imagem das funções quadráticas. Nós temos aqui duas funções. Uma delas onde o a é positivo e a outra onde o a é negativo. Aqui são os dois casos que podem ocorrer para você encontrar o conjunto imagem de uma função quadrática. Na letra A, nós temos f de x é igual a x ao quadrado menos x mais 7. Para determinar o conjunto imagem, nós vamos calcular o y do vértice, o yv. Usar aquela formulazinha, yv é igual a menos delta sobre 4a. Calculando o yv, nós vamos depois escrever qual será a imagem da função. Como nessa função o a é positivo, essa parábola tem concavidade para cima, então ela vai ter ponto mínimo. Esse ponto será o ponto mínimo. Então a imagem serão todos os valores a partir desse ponto para cima. Vai ser o ponto vai ser esse valor de yv e os valores maiores que ele. Maiores ou iguais a ele. Então, eu vou calcular aqui o delta separadamente. B ao quadrado menos 4ac. Aqui o a é igual a 1, o b é igual a menos 1 e o c é igual a 7. Onde tem b, nós vamos escrever menos 1. Onde tem a é 1 e onde tem c é 7. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 4 vezes 1 vezes 7 é igual a menos 28. 1 menos 28 é igual a menos 27. Então, o delta é igual a menos 27. Substituindo aqui na fórmula, o menos da fórmula, o menos do número, 4a, 4 vezes 1. Menos por menos dá mais, então o y do vértice é igual a 27 sobre 4. Para escrevermos qual é a imagem dessa função, nós vamos chamar esses elementos que correspondem a esse conjunto, esses elementos do conjunto imagem, de K. Então, K representa todos os elementos que fazem parte desse conjunto imagem dessa função. Então, nós vamos escrever K pertence aos reais tal que. Como ela tem valor mínimo, então esse valor 27 sobre 4 será o menor valor dessa imagem. Então, nós vamos escrever que K é maior ou igual a 27 sobre 4. Então, é muito simples. É só calcular o valor do y do vértice. E se o a for positivo, a função sempre será K pertence aos reais tal que K é maior que. Vai ser maior que o valor encontrado no yv, no y do vértice. Na letra B, nós temos o a negativo. Já tem uma diferença, porque nesse a concavidade da parábola é para baixo. Então, essa função ela possui valor máximo. Então, esse valor, os valores do conjunto imagem serão iguais ou menores que esse valor máximo, que vamos encontrar agora. Então, vamos calcular novamente o y do vértice, menos delta sobre 4a. Aqui o a é menos 1, o b é 2 e o c é 3. Calculando aqui o delta. B ao quadrado menos 4ac. Onde tem B, vamos colocar 2. Onde tem A é menos 1 e onde tem C é 3. 2 ao quadrado é igual a 4. Como aqui temos dois sinais negativos, vai dar positivo no resultado. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Nosso delta aqui é igual a 16. Então, vamos escrever aqui menos 16 sobre 4 vezes menos 1, que é o valor do A. Então, o YV será menos 16 dividido por menos 4, que é igual a 4. Na hora de escrever a imagem,
A imagem de f será k pertence aos reais, tal que k é menor ou igual a 4. Por quê? 4 será o valor máximo da função. Então, os valores da imagem são menores ou iguais a 4. Antes da gente passar para a segunda questão, vou fazer uma correçãozinha aqui na letra A. Na letra A, imagem de f, todas as vezes a imagem vai ser k pertence aos reais, tal que k é maior ou igual ao valor do YV. Eu esqueci de falar que era sinal maior ou igual. Então, fazendo a correção, a imagem k pertence aos reais, tal que k é maior ou igual ao valor encontrado no YV. Determine o ponto em que a função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 6 intersecta o eixo OY, ou seja, esse ponto de interseção terá as coordenadas 0 e f de 0. Então, como nós já temos uma das coordenadas que é 0, só falta encontrar o f de 0. É muito simples. A função f de x, que é igual a menos 2x ao quadrado, mais 8x menos 6. Calculando o f de 0. Onde tem x, a gente coloca 0. Vamos encontrar o resultado aqui, menos 6. Então, esse ponto aqui de interseção com o eixo OY é o ponto de coordenadas 0 e menos 6. Muito simples essa questão, só isso. A terceira questão também é uma questão muito simples que nem precisa de cálculo. Observe as funções quadráticas. Aqui nós temos 4 funções e ele pergunta em quais itens f admite valor máximo e em quais admite valor mínimo. Eu já coloquei aqui valor máximo para a gente colocar a resposta na frente e valor mínimo também. Então, na letra A, nós vemos que a base é negativa, mas quando nós resolvemos essa potência, vai ficar positivo. Menos 3x ao quadrado, quando a gente resolver, vai ficar positivo. Então, quando o A é positivo, esse A vai ficar positivo quando for resolvido aí. Essa função ela tem valor mínimo. Quando A for positivo, ela tem valor mínimo. E quando A for negativo, ela tem valor máximo. Então, na letra a função tem valor mínimo. Na letra B, o A é negativo, então a função tem valor máximo. Na letra C, o A é negativo também, a função tem valor máximo. E na letra D, que o A é positivo, a função tem valor mínimo. Então, se o A for positivo, a função tem valor mínimo. E se ele for negativo, a função tem valor máximo. Não precisa de cálculo essa questão. A última questão também não precisa de cálculo, é só lembrar a parte teórica sobre os coeficientes, sobre o delta. Quais são os sinais de A, B, C e delta nos gráficos das funções quadráticas f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c dadas abaixo? Na letra A, vamos descobrir qual é o sinal do A, do B, do C e do delta. Se é maior que zero, se é menor que zero. No caso do A, ele só pode ser maior ou menor que zero. Ele não pode ser igual a zero. No caso dos outros, B, C e delta, eles podem ser maiores que zero, menores que zero ou iguais a zero. Para saber qual o sinal do coeficiente A, é só olhar para a concavidade da parábola. Se ela estiver para cima, o A é positivo. Se estiver para baixo, o A é negativo. Então, como ela está para cima, nesse caso, o A é maior que zero. O B. Quando é que o B é maior que zero, menor que zero ou igual a zero? O B é maior que zero quando a parábola corta o eixo Y no ramo crescente. Quando ela corta o eixo Y subindo. Nesse caso, quando ela atravessa aqui o eixo Y, ela está subindo. Então, o B é positivo. Se estivesse descendo, era negativo. E se a parábola, o vértice da parábola estivesse em cima do eixo Y, o B seria igual a zero. No caso do C, como descobrir o sinal do C? Se a parábola estiver cortando o eixo Y acima do eixo X, o C é positivo. Se for abaixo, o C é negativo. E se for aqui na origem, no ponto 00, o C é igual a zero. Então, nesse caso, o C será positivo, porque a parábola está cortando o eixo X no eixo Y, aliás,
na parte de cima, acima do eixo X. E o delta é muito simples. Quando a parábola cortar o eixo X 2 vezes, o delta é maior que zero. Nesse caso, ela está cortando o eixo X 2 vezes, então delta é maior que zero. Na letra A, todos são positivos. Na letra B, a concavidade está para baixo, então o A é negativo. A parábola está cortando o eixo Y descendo, ó, no ramo decrescente, então o B é negativo também. O A é negativo, porque a concavidade está para baixo, o B é negativo, porque a parábola está cortando o eixo Y no ramo decrescente, está descendo. E o C, ele é igual a zero, porque ele está cortando na origem, está intersectando aqui na origem dos eixos. Então, ele é igual a zero. E o delta é positivo, porque a parábola está cortando o eixo Y 2 vezes. Na letra C. Na letra C, o A é positivo, porque a concavidade está para cima. O B é negativo, porque está cortando no eixo decrescente, está descendo quando atravessa o eixo Y. O C é positivo, porque a parábola está cortando o eixo Y acima do eixo X. E o delta é igual a zero, porque ele só está cortando o eixo X uma vez. Então, essa parte teórica é muito simples, não tem nenhum cálculo aqui com relação a esses coeficientes para descobrir os sinais. Então, essas eram as questões que iremos resolver hoje. Bons estudos e até a próxima!